quando nós vemos a Bíblia insistindo com o homem para que ele possa entregar a sua vida a Deus. E é interessante que todas essas situações revelam justamente uma busca única, que é justamente ter paz. Porque o prazer verdadeiro, ele é fruto da paz no coração. A satisfação realmente plena é quando o homem ele tem paz no seu coração. Todas essas buscas de várias formas e maneiras é porque eles estão buscando ter paz. Não é? A paz através da bebida, a paz através do sexo, a paz através dos jogos, enfim, várias situações que só trazem prejuízos, não só para o seu corpo, no caso o fígado do rapaz, mas também para a sua alma. E é justamente isso que nós devemos entender. Nós temos que estar incomodados para falarmos a respeito desse amor, não de religião, mas falarmos a respeito de Jesus, que é o único caminho que leva a Deus. Jesus é o único que pode trazer a paz, porque foi Ele que morreu para que realmente o homem, ao crer nele, pudesse ter paz no seu coração, né? As pessoas estão buscando, as pessoas estão correndo. É interessante que eu estava pensando essa semana a respeito da paz, né? E é interessante que as pessoas estão buscando, né, de uma forma assim tão freneticamente por essa paz, não mede esforços para se envolver em coisas mais estranhas possíveis que são apresentadas, né, pelo mundo. E é tão esquisito que as pessoas não conseguem compreender, porque é aquela história, né? Precisa se fazer guerra para que haja paz. Para se programar uma guerra precisa ter paz. E a gente vê que o homem ele não sai do mesmo lugar. Ele vive num círculo vicioso, ele vive num círculo limitado, ele vive porque ele está buscando a solução em si mesmo, naquilo que é humano. Não é? Nós temos que entender que a palavra de Deus, de uma forma tão graciosa, ela insiste para entrar na nossa alma, aonde realmente nós vamos aprender, aonde o homem poderá aprender que a razão que ele tanto procura está em Jesus Cristo. Fora de Jesus não há paz, gente. Fora de Jesus não há esperança. Porque tudo aquilo que o mundo vive, por mais que seja intenso, por mais que seja algo que dá a ele um destaque diante da galera, diante do povo, é passageiro. É algo inconstante. É algo que não prevalece. É algo que o final das contas é uma dor de cabeça, sabe? É uma gravidez indesejável. É o começo de estar preso por um vício. Este é o resultado da busca fora de Jesus, né? Eu gostaria de falar justamente a respeito disso, da paz, né? Trazendo aqui uma afirmação de uma forma muito forte, que a verdadeira paz está em Jesus Cristo. A verdadeira paz está em Deus, o Criador dos céus e da terra, daquele que ao criar todas as coisas, Ele mostra o seu poderio, para que nós possamos usar o nosso racional e olharmos e nos entregarmos para esse Deus, sendo que Ele criou todas essas coisas e mantém todas essas coisas. Ele pode cuidar de nós, Ele pode cuidar do nosso coração, da nossa alma, aonde nós não estaremos trocando uma realidade de eternidade por um sonho passageiro, por um prazer presente, por mais que pareça intenso. Essa é a verdade, né? No livro de Salmos, no Salmo 119, no versículo 165, Salmo 119, versículo 65, o salmista diz assim: muita paz e não pouca paz. Significa paz verdadeira, paz real, paz que permanece. Tem os que amam a tua lei, a tua palavra. A ideia aqui é aquele que abraça, aquele que coloca dentro de si a palavra de Deus. E para eles não há tropeços. Vou repetir aqui: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quer dizer, não há decepção.
Então nós entendemos que a paz que nós precisamos, a paz que o homem precisa, ela é resultado, é fruto da palavra de Deus ao entrar na sua vida, né? Por isso que Jesus ele falou: e conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar ao ponto de você ter a verdadeira paz, porque você terá vida, né? Interessante. Vamos ver direitinho como essa história a respeito da paz humana, da paz que o homem busca, que o homem procura, né? Bom, dentro da palavra, do original, no hebraico, a palavra que é usada é shalom, não é verdade? Que traz uma ideia que significa muito mais do que simplesmente a ausência de guerra, de conflito, né? E o significado básico de shalom, esse é o cumprimento que há entre os judeus, o povo escolhido, o Israel de Deus, essa saudação shalom Adonai, shalom, que é justamente a ideia de buscar, de desejar harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas da vida. Para você ver como faz sentido, porque o verdadeiro significado da paz é esta. Agora, essa paz que o mundo oferece é uma paz passageira, não busca isso. Busca simplesmente aquilo que é para aquele momento. Não há uma preocupação em relação ao depois. Mas ela cega. Essa paz pode se referir à tranquilidade nos relacionamentos internacionais, entre países, né? Dentro da palavra de Deus, 1 Samuel 7,14, fala que Deus ele deu vitória ao povo de Israel, e com isso ele trouxe paz entre Israel e os amorreus. Então, também significa paz entre as nações, né? Nós vemos hoje a Rússia, né, tentando trazer de volta a Ucrânia, países que foram divididos depois da quebra da União Soviética e tal, estão ali, né, e vemos essas guerras civis. Temos aqui no Sudão mesmo, né, apesar de ser algo interno, onde o Sudão do Norte, né, está em conflito com o Sudão do Sul, não em relação às pessoas, mas à crença, porque um lado, o Sudão do Norte, impõe o islamismo, enquanto o Sudão do Sul dá liberdade religiosa. Então a gente vai vendo que isso tudo mostra necessidade, né? Pode também trazer uma integridade, harmonia nos relacionamentos humanos dentro do lar, não é verdade? Porque hoje, infelizmente, nós encontramos tantos lares que não há mais conversa, não há mais diálogo. O pai não conversa com o filho não conversa com o pai, a mãe não tem diálogo com o pai não tem diálogo com a mãe, e assim vai sucessivamente, né, se criando um abismo entre gerações. Não é verdade? Interessante. Irmãos que já não se falam mais, irmãos de sangue, que não se falam, não se comunicam. E é interessante que a comunicação, ela é necessária que haja para que haja comunhão. Então quer dizer, tem muitos que estão juntos, mas não tem comunhão. Porque não tem essa comunicação, não tem essa paz, não tem esse elo. Essa é a verdade. Também pode trazer a ideia de um senso pessoal, onde nós podemos controlar a ansiedade da nossa alma, onde nós podemos andar de uma forma equilibrada, onde o salmista ele nos ensina dizendo: por que te abates ó dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Confia em Deus. Isso tudo, irmãos, está relacionado a ter ou a não ter essa paz. E eu fico pensando uma coisa: como nós podemos entender melhor esse assunto a respeito da paz? Aí eu pude entender o seguinte, que é necessário que nós venhamos a buscar no princípio, no livro de Gênesis. Porque a Bíblia nos fala que Deus ele criou todas as coisas, e na sua criação tudo era bom, tudo era perfeito, né? Nós podemos encontrar isso em Gênesis no capítulo 1, no capítulo 2, que quando Deus, mais preciso, né, no capítulo 1, versículo 31, ele fala assim: e viu Deus que tudo aquilo que fizera era bom.
A ideia é justamente mostrar que quando Deus fez, quando Deus criou, a paz reinava. A paz era algo presente, era algo real. Era algo real. Por quê? Porque havia comunhão com o Criador, ou do Criador para com a criatura. A Bíblia nos fala que Deus descia na virada de cada dia, para ter comunhão com o homem, para ter, comungar com o homem. Ele falava com o homem falava com ele. Não havia vergonha, não havia medo, não havia... Vamos recapitular que o homem andava nu. Hoje, a questão de nos protegermos é porque isso tudo nos levou a estar envolvidos, a humanidade, por essa vergonha que é fruto. Porque hoje, automaticamente, quando se vê alguém nu, automaticamente já existe esse despertar de um lado sensual, sexual, de um lado que está fora de controle. Mas no princípio, a Bíblia nos deixa bem claro que havia paz, porque tudo aquilo que o Senhor fez era bom. Mas através da desobediência do homem, através da falta de vigilância, vamos entender uma coisa, irmãos. Por mais que nós não consigamos ter uma ideia realmente do que é viver totalmente em paz, então nós não podemos imaginar como que era o Jardim do Éden. Mas a Bíblia fala que por essa comunhão, por essa perfeição, havia uma paz plena e soberana. Aonde nós não entendemos o porquê. Será que faltava alguma coisa para Adão? Será que faltava alguma coisa para Eva? Será que um smartphone, um iPhone, é o que faltava, né? Esse que, antes de qualquer palavra, ao amanhecer, nós já criamos o hábito de ligá-lo, de acessá-lo? Que tem impedido até mesmo que haja um cumprimento da pessoa que dorme ao lado, esposa com marido. Antes de falar bom dia para a esposa, para o marido, já está no... Aí coloca no Face. Acordei. Abri meu olho esquerdo. Irmãos, com todo respeito, eu acho isso tão infantil. Eu acho que isso é falta de paz. Eu não digo do que fazer, não, porque tem muita coisa para ser feita. A pessoa quer se expor. Ela não consegue perceber que isso tudo revela que no fundo, ainda não conhece a paz de um relacionamento com o Criador. Não estou julgando, não. Eu estou jogando algo para que nós possamos pensar. Também não sou contra o Facebook, ou sei lá, qual que for, a rede social, não. Eu acesso também. Mas a questão, se você não tem algo que seja fruto da tua paz com Deus, não poste. Não é testemunho, é um testemunho. Agora, eu não consigo imaginar que havia falta de alguma coisa na vida desse casal. Vocês conseguem imaginar? Não é verdade? Não havia. Mas simplesmente o que aconteceu foi que Eva não estava. Onde que Eva estava? Onde que Adão estava? Pô, só tinha os dois no paraíso ali. Não é verdade? Era para os dois estarem juntos. Não era uma vida separada um do outro. Muito pelo contrário, eles se completavam. Mas não sei que cargas d'água, né? Mas um estava de um lado, outro estava do outro, e a mulher mais sensível, né? Deus a fez assim, ela ouviu a voz da serpente. E com isto, ela começou a ter um despertamento. Como que o diabo é sutil? Irmãos, aquilo que parece ser bom, aquilo que parece ouro, que brilha, a Bíblia nos fala que o final é caminho de morte. A Bíblia nos fala que no final existe uma cadeia, existe algo de terrível. Nós não podemos subestimar o que a Bíblia diz que é assim. Essa é a verdade. De repente você entrou aqui pensando, quando eu fizer isso, quando minha mãe ou meu pai me dá liberdade. Lá no Brasil teve uma situação onde uma criança de quantos anos, de 9, 10 anos, falou para mim assim, eu não vejo a hora de fazer 18 anos porque eu vou fugir de casa, eu vou sair de casa, vou fazer o que eu quero na minha vida. 8 anos. Sabe? Se fosse a minha filha na época, não tem essa lei da palmada que foi liberada essa semana, né? Terrível isso, né? Algo maligno, né? Eu ia esquentar o paneiro dessa menina.
Onde já se viu? Ditando a regra. Eu vejo pai e mãe hoje, sabe, aceitando a imposição de filhos que não sabem nem o que é a vida. Não sabem nem o que é fazer um feijão, um arroz. É uma realidade. Eu não sei como fazer com meu filho. Eu não sei. O meu filho, a minha filha. É? Ele tem 20 e poucos anos. Quantos anos tem? Não, tem 6. Não tem 5. Tem 4. Meu Deus do céu, segura a minha mão, Senhor. Graças a Deus que Deus não age assim, mas é uma realidade. É porque existe dentro aquela expectativa, aquele pensamento que quando for feito ou realizado aquilo que está na sua mente, isso vai lhe trazer satisfação. Não vai. Não vai. Mas através da desobediência desse casal, o pecado entrou. E quebrou a harmonia, e quebrou a paz. Havia paz, gente. Quebrou. E é interessante que não ficou só ali, mas se espalhou por todo o universo. Interessante que essa comunhão que havia entre Deus e o homem, também se quebrou. Porque quando Deus desceu num certo dia, não encontrou esse casal. E quando ele começou a chamar por esse casal, eles estavam escondidos. Interessante, né? A falta de paz dá medo. A falta de paz traz vergonha. Não é uma verdade, não é uma realidade. Interessante como diz o próprio salmista, um abismo vai chamando outro abismo. A paz, ela se esvaiu entre os dedos do homem. Aí não mais comunhão com o Criador, afetou a comunhão do homem com Deus. E é interessante que, por não haver mais comunhão com Deus, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Porque ele já não era mais, não estava mais em condições de permanecer ali. Interessante, né? E o homem, de repente, querendo buscar na sua força, quer entrar novamente no jardim do Éden, e Deus tirou, recolheu o jardim do Éden da face da terra. Não sabemos onde está, Deus sabe. Mas isso tudo é consequência de algo que foi quebrado por causa do pecado. Este algo, justamente a paz. E é interessante que a gente consegue observar também que as consequências foram acrescentadas. A comunhão com o Criador se perdeu, a comunhão na própria família também se perdeu. Aonde o temor, o prazer de obedecer a Deus foi sendo enfraquecido. Aonde aconteceu o primeiro assassinato, aonde um irmão matou o outro. Porque não tinha paz para apresentar o seu sacrifício a Deus. Então a gente percebe uma coisa, irmãos. Essa paz que se procura hoje, a história é que ela existia no começo, existia lá no comecinho, mas ela foi interrompida. E é interessante que a própria palavra de Deus diz também que afetou também a natureza, né? Romanos 8:22 fala que a natureza, ela está juntamente com dores de parto até agora. Por quê? Porque a natureza se tornou sujeita ao sofrimento, às catástrofes da vida. Você olha esses terremotos, você olha esses vendavais, você olha, você acha que isso tinha no início? Não. Mas todas essas coisas mostram que também a harmonia que havia entre o homem e a natureza se quebrou, se desfez. É por isso que muitos hoje, sabe, procuram se esquivar, ao invés de entender aonde ele pode ter a paz, ele abraça a causa como que se fala? Do verde lá, do Greenpeace lá, sabe, dessas coisas, esqueci a palavra. Ele acha que ele deve defender a natureza. Ele acha que ele deve defender os animais. Ele acha. A questão não é a defesa da natureza. A questão é se colocar para que Deus o defenda. Eu vejo pessoas acabam demonstrando que não tem perspectiva de vida nenhuma, sai de um país, vai para o outro lá e ele acaba sendo preso lá e acha que é uma causa, e acha que é uma coisa tremenda, mas isso é burrice. O homem tem que aprender a se defender de si mesmo. No fundo, ele está buscando a restauração dessa paz.
Essa é a verdade. Tem pessoas que estão procurando se relacionar, casar para ter paz. Isso é um engano muito grande. Se ele não tiver paz antes de se relacionar, ele vai promover uma união onde dois que não têm paz possam viver em confusão e conflitos. Essa é a verdade. Isso tudo é consequência da quebra. No princípio havia paz. Agora, é importante nós entendamos uma coisa. Essa história não termina aí. Essa história não ficou sem uma possibilidade de mudança, de transformação. Aí você de repente pode pensar e falar, poxa, então essa paz está tão distante de mim, porque se isso aconteceu lá, como eu posso esperar que a minha vida faça sentido? Por quê? Aí a Bíblia nos conta que é necessário que nós conheçamos toda a história. Aí nós começamos a ver aonde o único lugar nos ensina que apesar de todas as consequências dessa queda, da destruição da paz e do bem-estar para a raça humana, e até mesmo para a totalidade do mundo criado, Deus ele planejou a restauração dessa paz, desse shalom. Interessante que a paz da reconquista, ou melhor, a história da reconquista da paz, ela se dá através da redenção de Jesus Cristo no Calvário. Jesus ele veio, tendo essa verdade que o inimigo, ele ao entrar, através de uma dúvida colocada na cabeça da mulher, e da falta de sensibilidade do homem, ele destruiu toda essa harmonia. Agora, nós entendemos uma coisa, que através de Jesus, o plano de Deus, como foi falado aqui, antes mesmo que nós pudéssemos ser criados, Deus já sabendo das atitudes que o homem tomaria, Ele já tinha planejado a restauração, o trazer de volta esse homem para gozar a paz com Ele. Aí você fala, poxa, mas se Deus já sabia tudo, por que Ele permitiu toda essa história? Sabe de uma coisa? Também, no seu projeto eterno, Ele também teve como objetivo, como assim o fez, criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. No sentido de, Ele correu todos os riscos. Quando Ele resolveu já de antemão criar o homem, a imagem e semelhança dele, quer dizer, no poder de escolher. É lógico que Ele criou, Ele deu liberdade para que o homem pudesse fazer a sua escolha. Ele não criou o homem e projetou o homem para que o homem pudesse ser um obediente cego. Alguém que não tivesse vida própria. Não, muito pelo contrário. Ele correu todos os riscos de criar a humanidade sabendo que o homem poderia, como escolheu, se afastar e perder toda essa harmonia, essa comunhão, essa paz que Ele tinha projetado, para que ela fosse eterna. Essa é a verdade. Então Deus assumiu todas as responsabilidades. Mas mesmo sabendo que o inimigo tinha destruído essa paz, Deus, para mostrar o seu poder e o quanto Ele ama a humanidade, já de antemão Ele já profetizara a respeito da vinda do restaurador dessa paz. Davi ele profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Em Salmo 2, versículo 8, versículo 9. Quando Deus fala, dar-te-ei as nações por herança. Dizendo que Jesus reinaria sobre as nações. Também Isaías profetizou a respeito do Messias, que ele reinaria sendo o príncipe da paz. Isaías 9, versículos 6 e 7. Dentro de todas essas qualidades, dentro dessas coisas em que está em Jesus, e da forma que Ele se apresenta, Ele se fala, eu sou o príncipe da paz. Interessante que já de antemão, Ezequiel também, ele profetizou lá no capítulo 34, versículo 25, no capítulo 37, versículo 26, ele falou a respeito do estabelecimento desse Messias.
que através dele seria feito o conserto para a paz. Interessante que uma promessa como esta, não é qualquer homem, ou melhor, nenhum dos homens poderia. Nós vemos hoje as nações se reunindo, tentando buscar a paz. E é interessante, isso é tão maligno, amados, porque o anticristo, ele vai se apresentar justamente como sendo a solução para que haja paz entre as nações. Porque vamos dizer assim, a dificuldade maior, a crise maior é a falta de paz entre os homens. É o que nós vemos na televisão, nos canais de televisão, é justamente essa falta de paz que tem despertado muita gente bem intencionadas, mas elas não poderão fazer nada em relação para que haja paz. Aí o anticristo, ele vai vir com todas as suas artimanhas, com toda a sua capacidade recebida pelo mal, ele vai se apresentar com uma solução, onde essa solução vai ser aceita pelas nações, aonde eles vão entender que esse homem é a solução do problema da falta de paz no mundo. Aonde a família que não vive paz vai enxergar nele, ele pode mudar essa situação na minha casa. A sociedade que não tem paz vai enxergar nele, ele pode mudar essa situação que a sociedade vive. Isso é tudo espiritual, irmãos. Percebam que Deus criou o homem em paz, mas o homem, na sua desobediência, ao ouvir a voz do inimigo, ele desobedeceu e perdeu essa paz. E Deus, no seu plano de restauração, enviou a Jesus. Mas o diabo não desiste, mesmo sabendo ele que ele é um derrotado, ele não desiste. Já que ele não pode tocar em Deus, já que ele não pode alcançar em Deus, já que ele não pode fazer nada contra Deus, ele procura tocar na obra, na coroa da criação de Deus, que é justamente o homem. Porque o homem é a menina dos olhos de Deus. E este homem, ele não consegue perceber que o cuidado que ele precisa, ele só vai ter se ele estiver na presença de Deus, se ele estiver em comunhão com Deus. Fora de Deus não há proteção, fora de Deus não há nada seguro. Saiba disso. Eu vejo muitos agindo como adolescentes, aonde o pensamento do adolescente é isso: quando eu estiver fora do abrigo, do teto do meu pai e da minha mãe, eu vou ser feliz. É a posição de adolescente que diz: olha, eu sei o que eu quero para a minha vida. Sabe nada. Sabe nada. É como o filho pródigo que nós estávamos falando ontem. Ele tinha tudo debaixo do teto do seu pai. Ele tinha tudo aquilo que ele precisava ali na presença do seu pai, mas simplesmente ele foi motivado por uma curiosidade de achar que lá fora ele encontraria coisas diferentes. Encontrou mesmo, mas coisas destrutivas. Essa é a verdade. Muitas pessoas que se acham adultas, que poderiam tomar uma decisão certa de abraçar o Evangelho, de entregar a sua vida e deixar que Deus o controle. Não, ele fica se aventurando, ele fica achando, ele fica buscando coisas fora. O escritor de Provérbios diz que existe um muro, e aquele que se colocar fora do muro será picado pela serpente. Essa serpente se chama diabo. Ela não veio para brincar. João 10:10, Jesus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a verdade. Interessante. O Senhor, ele fala: deixe esse estado de meninice, deixe esse estado de adolescência espiritual, entenda a minha palavra. Não resista ao meu chamado. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Assim diz a palavra de Deus. Mas Deus, no seu amor, Ele já trouxe uma palavra de esperança, dizendo: olha, e nele estará a vossa paz. Deus não disse assim que essa paz viria através de conselhos, de pensadores, de filosofias. Deus não disse que essa paz viria como consequência de um trabalho. Não. Mas essa paz viria através da fé, depositada, direcionada em Jesus Cristo, enviado por Ele. Interessante que no nascimento de Jesus, lá em Lucas 2:14,
Nessa ocasião, os anjos proclamaram que a paz de Deus acabara de chegar à terra. Existe uma forma errada de colocarem nos cartões de Natal que Jesus ele veio, né, para estar junto aos homens de boa vontade. Isso, não, está totalmente fora do contexto. A paz veio com Jesus. Interessante que o nascimento de Jesus trouxe a paz de Deus para com o homem. Interessante isso. O próprio Jesus veio para destruir as obras do inferno, as obras do diabo, em 1 João 3,8, e para romper as barreiras de conflito que tomasse parte da vida, a fim de fazer a paz. Efésios 2:12 ao 17 diz isso. Mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades, e assim possibilitou a paz. Colossenses 1:20, Paulo fala a respeito disso. Por isso que todos aqueles que quando reconhecem essa palavra, não resiste a essa palavra, e crê nessa palavra, ele recebe no seu coração a restauração, a paz. Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Vocês estão percebendo que essa paz, ela só se torna possível quando há fé. Não uma fé cega. Não uma fé onde todo mundo diz que crê que Deus existe. Isso é muito pouco. Isso está muito distante. Mas uma fé que se compromete. Uma fé que abraça o Evangelho. Uma fé que assume a responsabilidade. Uma fé que realmente desperta em cada um desejo de conhecer mais ao Senhor. De amar mais ao Senhor. De amar a tudo aquilo que o Senhor ama. E o Senhor ama almas. E Ele instituiu a igreja aqui na face da terra para ser esse agente propagador do Evangelho, das boas novas de salvação. Interessante. Você pode estar aqui, olhando para mim, ou ouvindo, ou não olhando para mim, ou não querendo me ouvir. Mas a realidade é o seguinte: se realmente Jesus entrou pela fé na sua vida, e você vive procurando se relacionar com Ele, você tem paz. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter um bom carro, você pode não ter aquilo que os seus amigos lá fora tenham. Mas isso não é importante, porque dentro de você tem algo que não tem como explicação. É uma paz que excede todo entendimento, não tem uma explicação. Você não tem aquilo e não procura aquilo que eles têm e procuram para ser felizes. Mas você é feliz. Você é grato por aquilo que você tem. Você não se torna ingrato por aquilo que você não tem. Mas simplesmente você tem paz. Você tem paz no coração. Você experimenta a cada dia aquilo que ficou como um legado da igreja primitiva. Que eles anunciavam a palavra de Deus. De casa em casa no templo, eles falavam sobre essa paz que foi trazida para o homem através de Jesus. Interessante que quando Jesus nasceu, quando os anjos declararam que a paz de Deus veio até o homem, na sua morte, na sua ressurreição, foi aberta a oportunidade, a porta, para que o homem pudesse ser levado para Deus. No nascimento, Deus veio até o homem. Na sua morte, na sua ressurreição, o homem pode ir até a Deus, mas é necessário que ele creia nisso. É necessário que ele se desprenda de tudo aquilo que possa o impedir, ou que esteja o impedindo de estar indo à presença de Deus. Não existe outro meio. Muitos homens virtuosos chegaram e viveram de uma forma exemplar, fizeram boas obras, mas no término da sua vida disseram: eu ainda não encontrei a verdade. Eu ainda, não percebi qual é o caminho. Pessoas virtuosas, pessoas honradas. Mas Jesus, antes de morrer, lá em João 14:6,
Ele não falou dessa maneira, mas ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso é um fato, isso é uma verdade, isso é algo real na vida daquele que se dispõe a crer que somente em Jesus ele pode ter paz. Aleluia! Aonde a verdadeira liberdade não é provar de todas as coisas, não é fazer todas ou responder todas as provocações, não, mas é justamente ter a segurança para dizer: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo, eu não porque eu não posso, mas é porque eu não preciso dessas coisas. Pastor, você pode fumar? Posso. Pastor, você pode ter outra mulher? Posso. Pastor pode jogar na taca ao pudim? Posso. E o pastor faz? Não. Ah, mas o pastor pode, por que não faz? Porque eu não preciso dessas coisas. Está vendo? A paz que está à nossa disposição. Nós não precisamos, irmãos, ser desafiados no sentido de mostrarmos. Não, como nós aprendemos no etapa dessa semana, a questão da nossa vivência, da nossa postura, do nosso testemunho. Nós já estamos anunciando que realmente a verdadeira paz se faz presente no nosso coração. Não é no muito falar, não é no muito cantar, não é no muito pregar, mas é no viver esse relacionamento, aonde a paz, essa paz verdadeira, ela é vista, ela é percebida. Nossa, esse jovem, esse adolescente, nossa, como é diferente. É educado aos pais, é educado à mãe, está sempre procurando dar fazer uma boa apresentação. É esse jovem que se guarda, irmãos, jovens, essa é a verdade. Em relação de ter sexo antes do casamento, é uma coisa assim tão absurda, as pessoas não conseguem entender. O casamento, Deus criou o sexo para que seja feito após o casamento, aonde é criada aquela expectativa: eu vou ter uma esposa, eu vou ter um marido. É algo que vai sendo criado, uma expectativa muito gostosa e sadia, para que quando se faz conforme a palavra de Deus, depois do casamento, na lua de mel, a presença de Deus vai ser enorme, a glória de Deus, a presença de Deus vai ser uma coisa tremenda. Mas se isso aconteceu antes do casamento com uma outra pessoa, não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais aquela expectativa. Entenda bem isso, né? O irmão japonês está dizendo: ai, quer poder ensinar? Irmãos, essa é a verdade. Jovens, entendam isso. Mulheres, se preservem, se guardem. Não é porque fulaninha, ciclaninha, sabe, Beltrana, sabe, é assim você. Não! Jovem, não fica nesse papo: eu sou homem, eu sou o bode que minha mãe criou para o mundo. É onde eu ouvi algumas dizerem assim: ó, guarda as suas cabras que os meus bodes estão soltos. Para com isso. Aquele que tem paz, ele entende que para tudo tem o seu tempo, tem o seu propósito. E o tempo correto é o tempo de Deus. A pessoa que faz totalmente o contrário, quando vai para um casamento, ele espera encontrar na mulher aquilo que ele encontrou nas outras mulheres, e não encontra. Aí já fica decepcionado. A mulher que já teve outros, quando vai no casamento, ele cria uma expectativa de achar que o homem é o Alain Delon. Novinho, ninguém sabe quem é Alain Delon, né? Tiririca. Cria aquela expectativa, aí na hora não é correspondido. Aí fala: eu casei errado. Já começa a olhar por cima do muro para ver se não tem uma outra opção. Isso tudo é falta de paz. Isso tudo é falta realmente de viver restaurado pela palavra de Deus. Irmãos, eu não estou falando nada fora do contexto. Tudo isso que eu estou falando tem base bíblica aqui para mostrar. Poderia ler vários versículos aqui para vocês. Aleluia. Eu vejo o Senhor procurando fazer que caia por terra esse impedimento. Ele quer que realmente esses conflitos comecem a ser trabalhados, a começar da minha casa, da minha vida, da minha casa, da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É interessante que o que nos desperta a falarmos do amor de Deus é por sermos portadores dessa paz. Embaixadores do reino de Deus, portadores da paz. Como é bom poder estar do lado do Luiz. Ter uma palavra calma, uma palavra
sabe, confortadora. Como é bom poder estar do lado da Kemi, essa jovem, essa crente do Senhor Jesus. É bom estar perto desse crente. Nossa, deixa eu... Sempre quando eu me aproximo, eu tenho uma palavra que eu preciso. É diferente daquele que não tem paz, daquele que não é restaurado por essa palavra, aonde a expressão, a referência que é dito em relação a ele, ficar perto daquele crente, olha a boca daquele crente, olha aquela mulher, vamos falar a língua dela, vai. Não é verdade? É o filho que diz, pastor, lá em casa é totalmente diferente, meu pai e minha mãe é diferente. Aquilo que parece que se preocupa comigo na igreja, eles têm outras prioridades. É duro ouvir isso. Filhos de crentes. Querem tudo à força, mas não dão exemplo, não vivem, não falam. Isso foi quebrado também no lar. E Jesus quer restaurar. Jesus, Ele quer que nós sejamos portadores de boas novas. Quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas. O pé é uma parte do corpo, praticamente só a mulher se preocupa, né? Valoriza, né? Para dar um jeitinho ali e tal. A gente não valoriza muito, né? Mas para você entender como é o amor de Deus, Ele se preocupa com os nossos pés. E o seu desejo é torná-los formosos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas é necessário que se creia na palavra de Deus. Essa paz foi perdida por causa do pecado. E essa paz só pode ser restaurada através de Jesus Cristo. É por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, a partir do versículo 8, ele fala, essa palavra, essa pregação é necessária que ela seja acreditada. Porque é necessário que o homem creia com o coração que isto é uma verdade. E confesse com os seus lábios, aceitando a Jesus como Senhor e como Salvador. Aceitar a Jesus como Salvador é fácil. Ninguém quer ir para o inferno. Ser salvo do inferno, da condenação eterna. Agora, receber a Jesus como Senhor, muitos não têm paz porque não têm recebido. É um centro, gente. Não tem como dividir betos. É um centro. É Salvador e Senhor. Não tem como, só o Salvador. Não. O que é tê-lo como Senhor? É ser um escravo dele. Mas ele não é esse Senhor que nós conhecemos na história, esse Senhor duro, maldoso. Não, mas é aquele Senhor que nós dizemos, olha, eu quero ter uma marca no meu corpo para mostrar o quanto eu amo esse meu Senhor. Eu não quero a liberdade fora dele. Muito pelo contrário, eu sou livre com ele. É onde, antes de fazermos qualquer coisa, vamos buscar nele a orientação. O que tu queres que eu faça? Qual é a decisão a ser tomada, Senhor? Eu devo ir ou não devo ir? Devo fazer ou não devo fazer? Essa é a verdade. É uma paz que te leva a descansar no Senhor. Jesus, ele falou assim, que a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá é um preço muito alto. Você precisa se humilhar, você precisa se vender, você precisa se prostituir, você precisa perder os seus valores morais, os seus princípios. Essa é a verdade. Você precisa realmente agir desse jeito. E Jesus fala, olha, mas a minha paz que eu te dou é diferente. Você simplesmente precisa acreditar, aceitar. E não é uma paz passageira, não é uma paz que está baseada nas coisas dessa vida, mas é uma paz. Ele falou assim, que rios de água vivas fluiriam de dentro. É uma paz que vem de dentro para fora. Essa paz do mundo, ela está movida, o princípio é justamente baseado naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode ver, naquilo que pode sentir, ouvir. Mas a paz que vem de Jesus, ela vem de dentro para fora. É necessário que haja esse passo, de crer no Senhor Jesus, de tê-lo como sendo o Senhor absoluto, para que, pela fé, sejamos justificados e tenhamos paz com Deus. A questão de muitos tomarem atitudes, decisões erradas, é porque não tem paz diante de Deus. Essa semana eu estava falando na prefeitura aqui de Toyocala, que o nosso trabalho é justamente procurar falar a respeito daquilo que alimenta o espírito, aquilo que alimenta a alma.
O japonês, é verdade. E o outro concordou, por isso que há muita depressão aí. O médico não cura isso. A medicina não pode curar. A psicologia pode até ajudar em alguma... a psiquiatria. Mas são limitados. Porque esses que se propõem a ajudar, eles precisam também de um... Todo psicólogo tem um psicólogo. Todo psiquiatra tem um psiquiatra. Eles podem até mexer na alma. Mas no espírito, somente Jesus Cristo. Somente no Jesus Cristo. A questão é saber que a prioridade é buscar a Deus. Se o homem estiver em comunhão com Deus, ele vai ter paz com Deus, e todo o resto será resto. Essa é a verdade. A estrutura, a base, o fundamento é essa fé que ele tem em Jesus. É tudo aquilo que o leva a confiar cada vez mais no Senhor Jesus. Cada dificuldade ele usa como oportunidade para ser um trampolim, para ele estar mais próximo de Deus. Essa é a verdade. Nós precisamos entender isso. Só quem pode dar a verdadeira paz é Jesus, porque foi Ele que morreu por ela. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que estiver em mim, eu tenho a liberdade de acrescentar isso, também terá essa certeza de vitória. Não saia daqui sem essa paz, gente. Não saia daqui simplesmente vivendo um evangelho psicológico na tua mente, onde concorda com tudo, mas não tem prazer e força para viver no seu dia a dia. A verdadeira paz não está no fundo de um copo, não está num trago, não está numa noite em uma cama de motel. Não está. A satisfação de ter logrado ou enganado e ter tido êxito no tratamento com o seu próximo. Não está nisso. A verdadeira paz está em Jesus. Você deita a sua cabeça no travesseiro e sabe, Senhor, eu estou deitando sabendo que Tu has de cuidar de mim. Tu has de guardar o meu sono. E ao levantar, Tu falarás comigo. Se coloca de pé. Andam procurando tanto a paz, mas é só em Jesus que se pode encontrar. Ele mesmo quem declarou: paz vos deixo, a minha paz vos dou. Você tem tido paz, meu amado? Paz para decidir, paz para viver, paz para enxergar a esperança. Feche seus olhos agora, se você está em paz. Se você não está em paz, também feche seus olhos. Oh Deus, eu vejo o amor de Deus para conosco. Eu vejo o amor de Deus insistindo em cada um de nós, para que nós paremos de resistir. Poderia dizer aqui tantas frases de efeito, poderia estar aqui prometendo coisas maravilhosas nessa terra, mas eu estaria preparando você para ficar nessa terra. E o propósito é esse? Muitos não estão esperando mais o Senhor Jesus porque está tão confortável nessa terra, mas no fundo, ele não tem uma paz que os leva, ou que o leva para a eternidade em segurança. Essa paz não vem do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos. Essa paz vem de Jesus. Nele você pode confiar. Você vai, como tem se decepcionado com muitas amizades, você vai e pode, com futuros relacionamentos, se decepcionar. Mas o Senhor quer que você diga, como Jó falou, lá no capítulo 42, no versículo 2, ele fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No versículo 5 ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de toda essa dificuldade, eu posso dizer que os meus olhos te veem, Senhor. Aleluia, os olhos que veem o Senhor têm paz. Aleluia, os olhos que veem o Senhor não é abalado, como os montes de Jerusalém,
não se abalam, mas permanecem para sempre. As dificuldades vão vir, são necessárias, as provações virão, mas é para mostrar o seu melhor, é para te fortalecer, é para trazer sentido na tua vida. Aleluia, não desista, não se entristeça ao ponto de querer abandonar, de largar, não, muito pelo contrário, deixa que o Senhor te abrace, deixa que o Senhor te tome pelas mãos. Aleluia, não queira ser mais esperto do que Jesus. O teu futuro só Ele conhece. Por que não entregar a Ele? Ele é o único que vê o começo de todas as coisas, sabendo o final de cada uma delas. Porque você insiste em coisas que estão núbias, que estão nubladas, não consegue ver claramente. Entregue o teu caminho ao Senhor, entregue o teu coração ao Senhor. Não faça do cedo demais hoje, um tarde demais amanhã na tua vida. Hoje é dia da salvação, hoje é dia de transformação, hoje é dia de ouvirmos a voz do Senhor dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia. Não queira, não peça aquilo que o filho pródigo pediu. Aleluia, mas veja e desfrute daquilo que pertence ao teu Pai, que pertence a ti também. Comunhão, santidade, prazer nas coisas boas, nas coisas corretas, naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo a graça e a misericórdia do Senhor Jesus derramada sobre as nossas vidas. Se arrependa, lembra-te de onde tu tens caído, se arrependa e abandone, e assim alcançarás misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Oh, halabashuri cantalas. Vamos orar um pouquinho? Abre os seus lábios agora. Sim, hoje é dia de missões, mas nós não podemos dar aquilo que nós não temos, nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos, então vamos dizer: Deus, misericórdia. Muito mais do que o nosso dinheiro, o Senhor quer as nossas vidas. Muito mais do que aquilo que a gente possa fazer em relação à atividade, o Senhor quer a nossa atenção, o Senhor quer o nosso coração. Oh, halabashuri cantalas. Abre os seus lábios agora. Comece a falar com o Senhor Jesus. Abre sua boca, abre sua boca. Por gentileza, abre sua boca, fala. O Senhor te ouve, o Senhor está nesse lugar. Pois é necessário que nós creiamos que Ele existe, que Ele é presente. E com isso, as suas bênçãos são derramadas sobre nós, porque nós cremos. Abra sua boca, faça uma experiência, não olhe para a tua mente. Abra sua boca, não precisa gritar não, mas abre a tua boca, começa a falar: Jesus, eu te amo, Jesus, misericordioso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha vida. Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, Senhor. Jesus, eu quero te conhecer, eu quero ser um adorador que te adora em espírito e verdade. Eu quero ser transformado pelo poder do teu amor, pelo poder da tua palavra. Nunca é cedo demais para fazer esse pedido, e nunca é tarde demais. Aleluia, louvado seja o nome desse Senhor que nos cobre com a sua graça, com a sua misericórdia. Louvado, santo é o Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude. Oh, aleluia. Abre a sua boca. Santo é o Senhor dos exércitos. Rei, o desejado das nações, o desejo para a tua vida, o desejo para a tua casa. Neste momento há uma batalha espiritual. Existe algo no mundo espiritual aonde o cansaço, aonde a falta de interesse, aonde todas essas coisas somadas com os ardis inimigos estão procurando te tirar. Porque essa palavra tem poder para penetrar nas juntas e medulas, discernir as intenções do teu coração. Aleluia, porque a palavra de Deus: filho meu, diz o Senhor, dá-me o teu coração, dá-me a tua vida, dá-me os teus sentimentos. Aleluia, dá-me os teus pensamentos, os teus projetos, os teus planos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, o que adianta ganhar o mundo todo? O que adianta ganhar vidas na África, vidas na Índia, vidas lá no Sudão, vidas no Egito, se a nossa vida ainda não está ganha por completo pelo Senhor? Oh, aleluia! Não se preocupe com o horário, não se preocupe, mas fala: Senhor Jesus,
Aleluia, abre o meu coração, Senhor. Abre a sua boca e glorifique pelos feitos do Senhor. Glorifique porque o Senhor te tirou do lago, do charco de lodo, do lamaçal do pecado e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele veio para destruir as obras do diabo, aquela que te prendia, aquela que te humilhava, aquela que expunha o teu pior. Ele veio para desfazer. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não se preocupe com o teu passado. Se você entregar ao Senhor, Ele não vai ter mais força contra a tua vida, porque é o teu presente, na certeza do teu futuro com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está neste lugar. O Senhor nos visita. Hoje é dia de visitação. Hoje é dia de visitação. Hoje é dia de permitir que o Senhor nos recolha das suas asas. Oh, aleluia. Permita que o Senhor cure a tua alma, cure a tua mente das suas mágoas, das suas decepções, daquilo que tem sido motivações para você tomar atitudes erradas, com medo de crescer, de amadurecer. Permita que o Senhor tire isso da tua alma nesta manhã, nesse dia, porque esse é o desejo do nosso Deus, o desejo do nosso Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Senhor, aleluia, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Louvado, louvado, santo, santo, santo. Santo é o Senhor, desejado das nações, ó Rei das nações. Aleluia, Senhor. Leva, Senhor, tua igreja, Senhor, a uma dimensão, Senhor, mais profunda, a um nível, Senhor, mais profundo de intimidade, Senhor, com o teu Espírito. Leva a minha vida, Senhor, leva as nossas vidas, Senhor, que os nossos lares não sejam mais iguais, não sejam mais da mesma forma que nós temos vivido, Senhor, mas nós tenhamos mais de Ti, Senhor. Sabedoria, Senhor, discernimento, comunicação no Espírito, na alma, salmodiando entre nós cânticos e salmos espirituais, nos edificando no Espírito, nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Santo, santo é o Senhor. Que chama o grupo de louvor aqui à frente. Alabashuri canta lá. Santo, santo é o Senhor.